Capítulo 1, versículos de 1 a 17. Vamos entender durante essa lição, todo o processo dessa lição, porque essa carta aos Romanos impactou a vida de Martinho Lutero, a vida de Santo Agostinho, John Wesley, homens que, quando olharam para essas cartas, mudaram o mundo através do conhecimento dessa carta. Versículo de número 1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, separado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre as gentes pelo seu nome. Entre as quais você também pode chamar para serem filhos do Espírito. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que eu tenha uma descendência pela de Deus e que obedeça a vossa oração e ser convosco. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isso é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé comum, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a deles como a mágoa, tanto as partes como a ignorância. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque eu não me vergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos. Todos juntos, 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Glória a Jesus. Nosso pastor nos eleva a Deus em oração. Aí mais uma vez comigo. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Senhor nosso, Rei nosso, Mestre nosso, Guia nosso, Força nossa. Ó Deus, nesta hora que agradecemos, meu Senhor, por mais um dia, por mais uma manhã, por mais uma oportunidade que temos, Senhor, da glória de estarmos aqui nesta casa chamada de oração, desta feita, Senhor, para assim observar, ler, guardar a Tua Santa Palavra, estudar como aluno, tendo o Espírito Santo como professor por excelência, e Teus filhos tirados, Senhor, dentro da Tua igreja para que possam ensinar. Meu Deus, que todos possam adquirir nesta manhã mais uma porção da Tua Palavra. Também te pedimos, Senhor da glória, que continue conosco nesta ceia, neste banquete que teremos nesta manhã, quando temos certeza de que o Senhor estará nos servindo e que todos, Senhor, conscientemente possam estar na Tua presença para se alegrar e sair daqui com a sua alma robusta espiritualmente, levando consigo, Senhor, graça, força, para poder vencer, Senhor, os obstáculos que aparecem na nossa frente. Te agradecemos, tendo certeza de que estás conosco. Amém.
Glória a Jesus. Graças a Deus por mais essa oportunidade. Queridos irmãos, para iniciarmos sobre a lição, eu gostaria de ler aqui um comentário na própria lição de professor do pastor geral das Assembleias de Deus no Brasil, que é o pastor José Wellington Bezerra, José Wellington Costa, e na verdade Bezerra da Silva, da Costa, verdade, e o filho é José Wellington Costa Júnior. Pedro, deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar, a palavra é do filho, está Júnior aqui, pronto, está na nossa lição. Eu achei bem interessante essa introdução que ele faz aqui. Antes mesmo da lição, ele diz assim, com a graça do Senhor, estamos dando início a uma nova revista. Depois de um trimestre abençoado a respeito das últimas coisas, estudaremos uma das epístolas mais importantes do Novo Testamento, escrita pelo apóstolo Paulo, a Epístola aos Romanos. Paulo, de forma brilhante, ensina aos crentes como Deus nos livrou do poder do pecado e do jugo da lei. Encontramos na Epístola aos Romanos importantes temas teológicos e doutrinários, como, por exemplo, as doutrinas da eleição, justificação, propiciação, redenção e santificação. Ou seja, só por isso a gente vê que a carta trata de tudo que nos diz respeito à salvação. Embora tenha sido escrita em um contexto e uma época diferente da nossa, esta carta tem importantes doutrinas para a igreja atual. Olha o que ele diz aqui, eu achei bem importante. Lendo a epístola aos Romanos, podemos ter a certeza de que a nossa salvação não é resultado da observância da lei, do esforço humano, mas é fruto da graça de Deus. Recebemos a salvação por meio da fé. Ela é resultado da bondade e da misericórdia do Pai. Somente pela graça e pela fé temos os nossos pecados perdoados e podemos nos tornar justos diante de Deus. Você já parou para pensar onde estaríamos se Deus, pela sua infinita misericórdia, não tivesse nos resgatado do poder do pecado e da morte? Graças a Deus pelo seu dom inefável, que alcançou judeus e gentios. Não foi a humanidade decaída que escolheu, olha que coisa importante, não foi a humanidade decaída que escolheu conhecer a Deus, foi Ele que por graça, amor e misericórdia decidiu se revelar ao homem. Eu achei isso bem forte, né? Bem preciso assim, e ele conclui dizendo que possamos, como Paulo, pregar o Evangelho da salvação e da graça a todos, pois sabemos que o fim em breve virá. Uns pregam com testemunho, Paulo diz que uns pregam por inveja, está escrito, outros por contenda, outros por ganância, outros pregam sem sabedoria, mas Paulo diz que o importante é que o Evangelho seja pregado. Pregue na rua que você mora. Eu tenho por costume, uma vez no mês, dar colheita em toda a rua que eu moro. Não posso ser sempre, porque tem onde de casa, meu pastor, a gente disse que água mão de pedradura, né? Não precisa bater todo mês, não. Vai bater de pinguinho em pinguinho, né? Aí, às vezes, a gente chama. Nem todo mundo quer ir, né? Aí, ó, Jó 14:19, está mais preparado ali, né? E colegas de trabalho, se você não quer evangelizar todo dia, vença ele com um testemunho, né? Mostre que o mundo xinga, mas você não xinga, né? A gente tem vários colegas, você vai ter colegas de outras denominações, vai ter gente que xinga, mesmo sendo crente, e às vezes uma palavra sua, né? Olhando no meio de outros colegas, dizendo: mas que é isso, você é crente, a Bíblia diz que de toda a palavra ociosa que o homem disser vai prestar conta a Deus. Mateus 12:36 ou 37, né? Então podemos vencer também com o nosso testemunho. Amada igreja, vamos aproveitar esse tempo que nos é dado para essa introdução à Epístola aos Romanos. Eu falava com o irmão Leal, o presbítero Alessandro, que a gente foi para a feirinha de livro ali que teve na CPAD, e quando eu peguei essa lição, eu tinha acabado de pregar uma semana antes sobre a graça,
E eu olhei assim, e mesmo, a carta aos Romanos, o escritor está debaixo da coisa mesmo, porque para a gente entender melhor o sentido da nossa salvação, Paulo, Deus, gravem isso na cabeça de vocês, na mente de vocês. Deus, Ele tem um plano, e isso não é simplesmente porque Marco Aurélio canta, e porque Bete Araújo, a Lei da Liberdade, canta. Deus tem um plano em cada... Não, Deus realmente tem um plano em cada criatura. Eu observo, irmãos, que para escrever o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, para escrever a lei de Deus, para ser legislador advogado de uma nação com mais de 2 milhões de pessoas, porque eram 600 mil homens, mais 600 mil mulheres, dá o quê? 1.200.000. Se considerarmos que aquele povo gostava de fazer filho e não tinha televisão como a gente brinca, bota aí 3 filhos para cada casal, só ali vai dar mais de 2 bilhões. Se você levar em consideração que os idosos não eram contabilizados, como ele diz, 600 mil homens para por costume da época, você vai ter aí gente que não acaba mais. Já pensou? Era gente que não acabava mais. E Deus escolheu um homem que teve todo o treinamento egípcio, educado em toda a ciência egípcia, que falava vários idiomas. Ele falava a linguagem do Egito, que era hieroglífico e cuneiforme. Também falava hebraico, porque se você não prestou atenção naquela lição do ano passado, diz que Moisés cresceu na casa de sua mãe até os 12 anos. Ele só voltou a morar com a mãe egípcia depois dos 12 anos, que foi quando ela mandou buscar. Então, com 12 anos, ele aprendeu a falar o hebraico fluentemente. Isso é uma questão de pensar. E Deus, veja que Deus, Almar, Deus se utilizou da sabedoria dada a Moisés, levou Moisés para o Egito, para o deserto de Midian, amassou Moisés e colocou Moisés 40 anos na dependência dele, ou seja, a sabedoria de Moisés continuou ali, mas na dependência de Deus, e Deus se utilizou daquela sabedoria, né? E aí a gente vai ver que Deus tem feito essas coisas. Tem gente que acha que para você ser capaz de liderar a obra de Deus, precisa ter um grande grau de instrução. Nunca vi isso na Bíblia. Davi, ele é alegre em dizer que ele saiu atrás das malhadas do Senhor. E, no entanto, foi o homem que mais escreveu salmos, foi o rei que melhor liderou o povo de Israel, e assim por diante. Mas em sabedoria foi Salomão, né? Que pediu só sabedoria, Deus aí trouxe as coisas em dobro. Por que eu estou fazendo esse apanhado? Porque vamos chegar em Paulo de Tarso. Deus não faz nada por acaso. Deus tem um plano determinado para todas as coisas. Então, quem era Paulo de Tarso? Vamos ler Atos, capítulo de número 5, versículo. Quem achar pode ler, nos ajuda. Atos, capítulo 5, versículos 34 e 40. Vai falar de um homem que foi o... Não, segure Atos 5, 34. Abre Atos 22, 3. Que é para a gente conhecer quem era esse homem que Deus escolheu para escrever a maior parte do Novo Testamento. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nessa cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. Amém? Paulo disse que ele nasceu aonde? Tarso, na Cilícia. Só que ele disse também que era judeu, né? E aí, Paulo, vamos aprender que Paulo era judeu, filho de judeu, mas que morava em Roma, nasceu em Roma. Os pais dele, quando ele nasceu, moravam em Roma. Então, Paulo era, por nascimento, romano, né? Assim como meu sobrinho Luan nasceu ali em Goiás, ele é goiano, mas os pais são baianos, né? Corre uma mistura. E Paulo, ele era judeu,
era israelense, morando e nascido em Roma. Por que isso, irmão Carlos? Porque Deus é sábio. Deus é sábio. Qual é o mundo que comanda hoje? Quem é que comanda o mundo hoje? Assim, em termos políticos e de poder, né? Estados Unidos, né? Quando você vai falar, bota no YouTube, no Google, quem é o homem mais poderoso da Terra? Não é do universo. O universo é o nosso, né? Mas da Terra você vai aparecer lá, Obama. E aí, naquela época, quem dominava o mundo era Roma. O Império Grego já tinha caído de Alexandre, só ficou a cultura grega. E quem dominava o mundo, quem ia, quem voltava, quem cobrava os impostos para os outros países do mundo todo, era Roma. Deus, em algum momento, estrategicamente, pega os pais de Paulo, sem saber nem por que estavam indo para lá, e leva para uma das cidades mais ricas de Roma, que era Tarso, cidade de encontros de viajantes e de comerciantes, e Paulo vai nascer sendo treinado, instruído em toda a cultura grega. Era um filósofo por natureza. Provavelmente, se Paulo estivesse vivo hoje, eu chamaria Paulo de um oceano de conhecimento. Um homem que falava grego, hebraico, aramaico, latim. Tem uma hora que os judeus estão querendo matar Paulo, pensando que ele é algum grego ou algum romano doido. Quando eles percebem que Paulo começa a falar na linguagem deles, eles ficam quietinhos. Aí Paulo olha para os romanos e começa a falar na linguagem dos romanos. Os camaradas começam a perguntar: que homem é esse? O diabo no inferno, na região, na potestade, né? No ar, na verdade, ele não está preso. E aí começa a arrancar os cabelos. Rapaz, eu tenho que matar esse homem, porque esse homem, aonde chega, fala o idioma que é necessário. A gente tem que acabar com esse homem, né? Esse é o homem que disse: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho da sua graça, né? Muita gente acha bonito, presbítero dizer: eu tenho em meu corpo as marcas de Cristo. Conversa fiada. Quem tinha era Paulo, porque Paulo ele disse que tomou 5 quarentenas. Sabe o que isso quer dizer? A gente hoje, meu pastor, a gente só o regente às vezes não comeu direito, veio jejuando. Às vezes o regente estava só jejuando, aí estava com a cara feia, olhou assim com a cara feia: não vou mais congregar ali. O irmão me olhou com a cara feia. Paulo tomou 40 vezes 5, dá 4 vezes 5, significa que Paulo tomou 200 chicotadas por amor a Cristo e dando glória a Jesus, dizendo: trago no meu corpo as marcas de Cristo. É desse homem que estamos falando. Um homem que disse assim: se eu morrer é lucro, mas se eu viver também é lucro. Se eu morrer, vou estar com Cristo, e se estiver vivo, vou estar pensando e falando dele. Esse foi o homem que Deus preparou, né? Deus arrancou. Eu digo sempre: cuidado. Paulo, antes de entender a causa de Cristo, ele era o que? Fariseu. E o que era fariseu? Eram os crentes da época antes de Jesus surgir. Os fariseus eram os zelosos de Gênesis a Malaquias. Os 37 livros do Antigo Testamento eram guardados com fidelidade pelos fariseus. E lá em Levíticos está escrito que aquele que introduzisse doutrinas estranhas seria considerado blasfemo e deveria ser apedrejado no meio do seu povo. Por isso que Paulo corria atrás dos crentes, dos cristãos, que ele ainda não entendia que era Cristo, o Messias prometido, para matar, porque estava escrito na lei que era para matar quem introduzisse no meio do povo de Deus outra doutrina que não fosse a doutrina de Deus. Ele ainda não tinha entendido que Cristo era o Messias. E no meio do caminho, Paulo cai, né? E aí Jesus disse: quem é, Senhor? Quem é, Senhor? Jesus disse: Paulo, duro és para ti, né? Recalcitrar contra os aguilhões. E aí ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. Ele disse, em outras palavras: quando você persegue a igreja, você está me perseguindo.
E Paulo fica cego por 3 dias, não come também por 3 dias, até que Deus manda Ananias ir lá. Olha que coisa interessante. Você que pensa que Deus não sabe que você mora na rua, e que eu moro na rua Travessa, Vale de Aleluia, Roma, número 37B, no bairro que na ponta da Embasa vem Tancredo Neves, na ponta de Itacoeba vem Veinoso. Você que acha que Deus não sabe onde você mora, Paulo, olha como Deus fala com Ananias. Vai na rua chamada direita, no lugar tal, entra que lá tem um homem chamado Saulo, tu irás colocar a mão sobre a cabeça dele e tal e tal. Deus conhece o seu endereço, viu? Por mais que o correio demore, o serviço de correio é péssimo. Eu trabalho com cartões de crédito, o prazo para chegar é 8 dias, a gente dá 30 dias para a pessoa usar o cartão, porque sabe que o correio funciona, que é pela misericórdia. Mesmo com o serviço de correio sendo péssimo, né? Mesmo o mensageiro de Deus tendo impedimento nas regiões espirituais, e às vezes você não entendendo, Deus sabe qual é o teu endereço, viu? Ele sabe até os cabelos que estão contados na tua cabeça. Se a bênção não chegou aí, o presente está falhando, continua acreditando que ele é Deus. E aí Ananias diz assim: aonde que eu vou lá? Se Ananias fosse baiano, aonde que eu vou lá? Esse homem tem marcado, esse homem tem chorapado, esse homem tem cortado crente, tem apedrejado crente. Vou não, Senhor. Aí Deus diz o que para Ananias? Isso aí é passado. Tudo que você está falando é passado. E eu não vivo de passado. Eu vivo do presente. Eu sou o Deus da transformação. Aí Deus disse: vai porque este é para mim. Será que temos lados escolhidos aqui no meio? Né? Não fique muito assim com quem está do seu lado. Não maltrate quem está do seu lado, que às vezes você não sabe qual o chamado deles da parte de Deus. Né? Você tem do seu lado vasos escolhidos. Trate o seu irmão como superior a você, não trate seu irmão como inferior, porque Deus tem chamado. E aí Ananias vai encurtando a história, chega lá, bota a mão, a escama cai, Paulo enxerga, é batizado com o Espírito Santo e o mistério todo acontece. 3 dias de crente, batizado com o Espírito Santo, 3 dias de crente cristão, mas ele já era crente, vigia na calma. Amém? Conhecendo ainda Paulo, quem lê agora Filipenses capítulo 3, versículo 5. Só voltando, era muito fácil os romanos paralisarem Pedro, paralisarem Tiago, não ter acesso completo às outras ações para João, mas Paulo não. Paulo era um homem que estudou as culturas, não era simples como os demais apóstolos, e Deus preparou Paulo para aquele negócio. Ele diz assim, olha a humildade dele no início do texto. Paulo diz assim, Paulo, no texto que a gente leu na lição, servo do Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu sou constituído para servir. Não precisa de hotel caro, não precisa de luxuosidade, não, eu sou servo. Servo existe para servir e não para ser servido. Né? Aí ele diz, chamado para o apostolado. Amém, que Paulo foi chamado. Tem muita gente caindo de paraquedas, né? Às vezes aceita aqui, meu pastor, aí não está concordando, vai ali, abre uma igreja. Eu falava com os meninos essa semana, não foi, Michão? E Jorge, eu perguntei a uma jovem onde ela congregava, ela disse na igreja triangular. Eu disse, a senhora quer dizer quadrangular? Ela, não, triangular mesmo, meu irmão. Eu disse, oxe, existe essa também, né? É cada coisa que o povo está inventando. E aí são às vezes pessoas que não queriam obedecer, não se sujeitaram, não conhecem às vezes nem a Bíblia direito, aí vai ali, bota uma portinha e diz Jesus salva. E muita gente às vezes vai e não vai ter um conhecimento que deveria ter da palavra de Deus. Às vezes são pessoas que nem se libertaram direito. Quer ver a prova disso? Um dia deles passou na TV, aí foi uma semana passando, um pastor, entre aspas, que os membros da sua igreja, um casal, disse que ia sair da igreja, isso no final do ano passado. Ele aí contratou alguém para matar os membros. Não sei se alguém viu isso aqui, mas foi notícia durante uma semana. E o que é que eu penso?
não são pastores, são pessoas que não tiveram a preparação, se intitulam pastores, tomam conta mas não passaram por um processo de transformação, às vezes não tem conselho ministerial e saem fazendo qualquer coisa. Mas Paulo, ele foi chamado por Deus, né? Que Deus continue chamando pessoas para o ministério. Quem pode ler Filipenses 3:5? Isso eu estou dando a biografia de Paulo antes da gente chegar na carta. Dificuldade no oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, seguindo a lei, fui fariseu. Olha aí, o camarada era hebreu e era fariseu, ou seja, ele era sacerdote, teve toda a instrução na lei de Deus. E agora ele reconhece, ao cair do cavalo, ao passar por aquele processo, que Jesus era Deus, o único que ele devia esperar, e aquele Messias de quem o Antigo Testamento prometeu. Sabe o que Paulo fez? Saiu correndo para pregar. Foi isso? Está vendo que a gente precisa... Pastor aqui disse que não. E está certo. Sabe o que Paulo fez? Paulo foi para a Arábia, passou 2 anos, olhando texto por texto do Antigo Testamento que falava de Jesus, e ele realmente olhou, comparou tudo que se disse sobre Jesus, tudo que ele ouviu dizer sobre Jesus, e foi comparando Gênesis, Êxodo, o Cordeiro, né? Ele morreu assim, não reclamou, foi mudo, tal, e a Bíblia diz lá em Apocalipse, né, que ele é o Cordeiro desde a fundação do século. E aí Paulo foi comparando coisa por coisa, pesquisou quem foi Maria, como foi que Maria disse que Jesus nasceu de uma virgem, já Isaías disse que ele nasceria de uma virgem, foi comparando coisa por coisa até chegar em Malaquias, e não há outro. Esse é o Jesus, esse é o Messias, esse é o Salvador. A partir de agora, 2 anos que passou, Paulo agora começou a botar a garganta para funcionar. Por que eu estou dizendo isso? Somos precipitados. Às vezes nem buscamos o recurso, a preparação, né? Eu sei que quem prepara é o Espírito, mas olha o que o Espírito diz. É o que Jesus disse: o Espírito vos lembrará que eu tenho dito. Os discípulos ouviram, você não ouviu. Você tem que ler, né? Eu tinha um irmão, meu pastor, ele até pregou aqui um dia desses, não vou dar o nome não, só estou dando a pista. Ele, quando era jovem, disse assim: não, eu vou, na hora lá, o Espírito me dá tudo, não preciso nem estudar a Bíblia. Eu digo: bicho, você está pegando só em dizer que não precisa estudar a Bíblia, né? Porque Davi disse que bem-aventurado é o varão que não teme, né? Não anda de segunda roda, mas medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Paulo era da tribo de... Está vendo aí? Da tribo de meu filho. Paulo era da tribo de meu filho, crente seguro. E este homem, veja a volta que eu fiz para lhe dar, que este homem também foi instruído nos pés, depois você lê ou anota, Atos 5, 34 a 40, do homem mais instruído da sua época, Gamaliel, diz que ele era um doutor respeitado por todos da sua época. Era um judeu que se sobressaía. E Deus escolheu Paulo com tudo isso. Sabe o que Paulo disse? Tudo isso que Deus me deu é esterco. Aí não vem pregar, pelo amor de Deus. Tem gente que antigamente dizia, Paulo disse que o conhecimento dele era cocô. Era bom, vou ter que falar uma linguagem bem entendível. Era bosta. Não, muita calma nessa hora. O esterco, para quem é de regiões agrícolas, e principalmente para aquela região que não tinha tanta construção, era adubo. Adubo você bota do lado da planta para crescer. Paulo diz: o meu conhecimento é só adubo, mas o que faz germinar é a graça de Deus que está sobre mim. É isso que Paulo está dizendo. Em outro texto, Paulo diz assim: pastor, o cuidado que o homem de Deus tem. Hoje, como vê, eu preguei na China, eu preguei no Japão, eu preguei e Deus fez. Aí, às vezes conta que fez tudo lá, chega aqui e não acontece nada. Porque esquece de dizer que quem fez lá foi Deus. Aí Paulo diz assim, eu trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos, mesmo tendo chegado como um abortivo. Aí a consciência bate, Paulo corrige e diz assim:
não eu, mas a graça de Deus que está sobre mim. Quer dizer, isso é atitude de alguém que realmente quer ver Cristo crescer na sua vida. E esse homem foi um homem preparado. Pense num homem preparado. Se Paulo tivesse hoje, eu só teria para comparar a Paulo, Dalai Lama, um homem que fala mais de 10 idiomas, pessoas assim, porque é um homem super preparado, né? Culto ao extremo. Um homem que eu poderia comparar hoje ao escritor Augusto Cury, com o livro Inteligência Multifocal, ganhou um lugar na Academia de Gênios da Europa como um dos homens mais inteligentes do mundo e, para nossa alegria, é crente. Né? Foi ler a vida de Jesus, caiu de joelho, e isso é bom. Né? Tem outro livro de Augusto Cury também chamado Código da Inteligência, muito bom, e Paulo poderia ser comparado sem sombra de dúvida. Se fosse para a política, ia ser um grande articulador político, como a CM, só que talvez com caráter. Né? Se fosse para a música, ia ser um grande músico. A área que Paulo tivesse, mas graças a Deus que ele foi crente, e que Deus escolheu Paulo para uma causa. Às vezes você está no trabalho, tem gente que está no trabalho e não sabe por que ele está naquele trabalho. Eu sempre digo que os trabalhos que eu faço, estou na sexta empresa, é providência divina. Eu estava no ciclo de oração, eu acho que 2013, ou foi 2014. E eu dizia, eu programei a vida pensando assim, que quando bem nascer, eu ia ficar com o dinheiro que saísse da empresa 7 meses só cuidando de bem. Eu fiquei 7 meses só cuidando de bem. No 7º mês ia trabalhar. E aí quando foi chegando mais perto do 7º mês, acabou o seguro, teve um ciclo de oração abençoado e festivo, meu pastor. E a irmã que pregou sobre Jó. Nunca vi ninguém pregar sobre Jó tão bem, 2014. E ela disse assim, ó, amanhã a resposta está chegando. E amanhã, que foi no dia seguinte, na quinta-feira, me ligaram, já mandando levar os documentos para voltar o trabalho quando estava completando já o 7º mês. E para mim foi bênção de Deus. E às vezes você está lá, eu vejo colegas reclamar de trabalho, esse trabalho não presta, esse emprego não presta. Qual parte do emprego não presta? Né? Se soubesse agradecer, não ia dizer que o emprego não prestava. Tem gente que diz, essa empresa não presta. Eu disse para um dia desse, a sua história fez com que o emprego não prestasse. Mas se você soubesse agradecer por cada centavo que tem aí e se reconhecesse que a crise está brava, você não estava falando besteira. Tá bom? Então, entenda os propósitos de Deus. Paulo entendeu o chamado de Deus para a vida dele. Carta aos Romanos, Epístola aos Romanos. Vamos ler a introdução? É sério, irmão Carlos? A introdução diz assim: neste trimestre teremos o privilégio de estudar a Epístola de Paulo aos Romanos. Podemos afirmar que jamais seremos os mesmos depois de uma leitura cuidadosa e um estudo sistemático dessa epístola. Romanos mostra que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos judeus e dos gentios. Revela também que o homem perdido nas trevas do pecado é reconciliado com Deus mediante a sua graça. Essa graça é o que nos justifica e nos qualifica a ter comunhão com Ele. Na Epístola aos Romanos, aprendemos que a natureza adâmica, que domina o velho homem, é destronada pela fé em Cristo e que é possível vivermos em novidade de vida através do poder do Espírito Santo que opera em nós. Veremos que esta carta é um chamado à liberdade cristã. A carta aos Romanos, segundo o manual bíblico Halley, ele diz que se tivesse só na Bíblia o livro de Isaías, o Evangelho de João e a carta aos Romanos, já teríamos motivo suficiente para sermos crentes por toda a eternidade. Martinho Lutero, ele via a igreja romana cobrando a igreja católica, cobrando por tudo que se fazia, tomando dinheiro do povo, e ele chegou a dizer: estes procuram a alma do povo no seu bolso.
E aí Lutero diz assim, ó, ele vai vendo que estavam tentando justificar a salvação pelas obras e subiam escadas de joelhos para tomar, dizia que ali estava prestando uma forma de dava doação, fazia penitência e tirava com aquilo os mortos do lugar que estavam no purgatório e colocava no céu perto de Deus. E Lutero passava uma luta. Se você não sabe, Lutero também foi formado em direito, filosofia, doutor em Bíblia, falava grego, hebraico, aramaico, latim. O homem era um negócio fora de série, mas graças a Deus que Deus também escolheu esse homem. Até que um dia Lutero leu de uma forma diferente a carta aos Romanos. E ele encontrou o texto que dizia: somos justificados pela de fé em fé vivemos e somos justificados pela... Diz que aquilo foi um impacto tão grande que aquele homem agora fez 95 teses, decidiu botar aquelas teses na frente da igreja e aquilo fez com que virasse o mundo em 1500 e alguma coisa de cabeça para baixo. Todo mundo que estava insatisfeito com a igreja romana foi após Lutero. Todo mundo que estava escravizado sem acesso à Bíblia foi após Lutero. A Bíblia era falada assim, ó. E o povo só dizia amém, sem entender, balela. Lutero traduziu a Bíblia para que todos entendessem o que estava sendo dito, porque a Bíblia é para ser entendida. E através desse conhecimento dessa carta, ele diz que a carta de Paulo aos Romanos é o maior patrimônio teológico do Novo Testamento. Quer saber por que Adão caiu? Carta de Paulo aos Romanos. Quer saber por que foi necessário Jesus vir? Carta de Paulo aos Romanos. Aonde mora a nossa justificação? Vamos aprender carta de Paulo aos Romanos. O que é a graça de Deus em ação? Carta de Paulo aos Romanos. Por que nós não vivemos pela lei e sim pela graça revelada no Novo Testamento? Carta de Paulo aos Romanos. Porque muitos de nós, se nós quisermos vivermos pela lei, o adventista, vou dar um exemplo do adventista, depois eu volto e isso a carta aos Romanos vai nos elucidar muito bem. O adventista, ele diz que guarda o sábado. Tá certo? E eu sempre pergunto. Um dia um adventista me perguntou, Michel, se eu comia, vocês são crentes e comem carne de porco. Eu lembro como hoje, 2001, eu brinquei com ela. Eu como de porco e de porca, minha filha, e é boa. Eu lembro dela disso como hoje, Marinalva, num colégio, e expliquei aquela passagem que Jesus falou com Pedro, como chama de imundo que santifiquei. Expliquei que em Coríntios Paulo disse: de tudo que saiu do açougue comais, dando graças a Deus, porque Deus no deserto prescrevia a saúde e a obediência do povo, e eles tomaram isso como salvação, não é? E eu sempre pergunto: vocês não acendem fogo dia de sábado? Todos vocês têm micro-ondas em casa? Todo mundo, até o Hugo. Todo mundo tem micro-ondas em casa. Vocês não andam mais de tantos metros? Aí tem uma lá no trabalho, o trabalho funcionava até dia de domingo. Agora tirou o domingo, só trabalhando até sábado. Ela aí trabalha a partir de 6 horas até 0 horas. Que ela entende que aí já é virada do dia. Eu digo, não é sábado? E aí, eu sei, é isso, a viração do dia de 6 horas da manhã, né? A irmã Mônica disse que também eles têm que se circuncidar, é verdade. E é verdade, é nisso que eu quero chegar. Se tomarem a vida, olha o que Paulo nos ensina, gente. Eu disse que essa lição é uma bênção por causa disso. Se nós, Paulo vai dizer isso em Romanos, em Efésios e em Gálatas. Se nós quisermos vivermos pela lei, vamos ter que voltar a cumprir toda a lei. E sabe o que é que a lei diz? Que se seu filho pecar, cadê os filhos aqui? Faz assim os filhos. Fica com medo não, pode levantar. Amém. Todo mundo é filho, né? Mas os filhos mais jovens, tá ali, né? Os adolescentes levantou a mão comigo, pode levantar.
Olha o que diz a Bíblia, adolescente. Lá na época da lei, era uma época de juízo, era uma época de guerra, era uma época de colonização, era uma época de olho por olho, de dente por dente. Está escrito em Deuteronômio 22 que se o filho pecar, era para chamar o ancião da tribo. Se o filho não ouvisse o ancião da tribo, ó filho, ó para cá, ó, apedrejado até a morte. É isso que Paulo diz em Romanos. Se a gente for cumprir uma parte da lei, é para cumprir toda. E aí Paulo vai nos dizer que Deus, pelo seu amor e pela sua graça, nos libertou do jugo da lei. Por quê? Porque nenhum homem conseguiu, de Gênesis a Malaquias, cumprir a lei. Por isso que veio Jesus sem pecado, cumpriu toda a lei nele, para que através dele tivéssemos liberdade em Cristo. Agora nós vamos... Sabe o que quer dizer fé no sentido bíblico? É obediência. Não é porque nós não vivemos pela lei que não temos critério a ser seguido. Lembra do que eu falei? Nós não somos salvos pela obra, mas praticamos a obra porque somos salvos. E olha a contradição. Paulo diz assim: ninguém é salvo pela obra, mas pela fé. Vem Tiago e diz que a fé sem as obras, sabe por quê? Vou traduzir. Paulo está dizendo que perante Deus somos salvos pela fé. Tiago está dizendo que os homens só acreditam nas obras. E Jesus diz o quê? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Jesus diz o quê? Pela árvore. Então, muito cuidado. Fala, Carlos. E Tiago é claro em falar que os crentes naquela época estavam cometendo alguns delitos, que o crente não era para roubar, não era para fazer determinadas coisas. Aí alguns traduzem que estão com certas coisas difíceis. Estavam achando que era para viver de qualquer jeito, né? Exato, aí por isso tem que pensar sobre isso. E a gente sabe a nossa responsabilidade. A Bíblia diz: irmão Carlos disse que não é para viver pelas obras, eu vou andar agora de mini saia. Vai ficar para a tribulação. Porque a Bíblia diz que seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, né? Se você gosta de usar mini saia e faz o seu irmão pecar, eu lembro como hoje, uma vez o pastor Joel, irmão, eu não era nem pelo nome, mas já saiu o nome, agora é tarde, eu vou concluir. O pastor Joel uma vez falou assim, ó: irmãs, o pastor Joel era um negão de quase 2 metros de altura, então não dá para ser tão leve como o irmão Carlos, né? É um negão parrudo, forte. E ele disse: irmãs, as irmãs precisam vigiar nesses vestidos, que é para a gente não ficar aqui do púlpito olhando para o chão. É uma forma brusca de dizer, mas é uma realidade. A serva de Deus tem que cuidar como ela se veste, como ela se porta, e o servo de Deus também, né, Maguila, Mike Tyson, não é também para ficar de todo mostrando o seu muscular, guarda o muscular para mostrar para a mulher em casa, para a esposa em casa, amém? Se algum dia, aí eu desafio, se algum dia pegar o irmão Carlos assim, pode contar para o pastor, nem conte para mim não, pode contar para o pastor direto, eu deixo, amém? Amém ou não amém? Estão com medo? Mas, outra coisa, é isso que tem sido tratado. Paulo vai nos elucidar. Eu queria realmente passar essa parte, esse entendimento, é através da carta aos Romanos que Paulo vai tratar do maior sentido teológico do Novo Testamento. A gente tem falhado, porque queremos fazer do cristianismo o judaísmo. Paulo vai combater isso na carta aos Gálatas. Paulo vai trabalhar isso na carta aos Romanos, que lá em Romanos, logo no início, Paulo fala no capítulo 2, se nós quisermos vivermos pela lei, Paulo vai falar sobre isso. Se quisermos vivermos pela lei, inutilizamos o sacrifício de Cristo. Porque precisamos conhecer mais sobre o Novo Testamento. Aí agora eu já não falo de lei e de graça, eu falo do Novo Testamento. A gente precisa se apropriar, e essa lição, ela está esplêndida. Os temas escorridos, não especificamente sobre lei e graça, mas sobre entender mais o Novo Testamento, né? Eu fico às vezes apreensivo quando eu já praticamente já dei aula em todas as classes, novo convertido, senhor, senhora,
E às vezes a gente faz uma pergunta, não estou minimizando, eu estou despertando vocês para estudarem, pelo menos ler a Bíblia. Compre uma Bíblia de estudo como a Pentecostal, a aplicação pessoal que vai te ajudar. E às vezes a gente faz uma pergunta do livro de Mateus e a gente tem dificuldade. Por quê? Temos dificuldade em conhecer essas coisas. Então aproveite cada escola dominical, cada culto de doutrina, cada oportunidade que você tem de perguntar ao professor Adson aí, jovem, cheio de conhecimento para passar. Olha os professores aí, os obreiros aqui, explorem a dúvida, não leve dúvida. Eu na faculdade sempre dizia, não leve dúvida para casa, porque dúvida no pensamento deixa a gente confuso, então explore isso. Então, a carta aos Romanos vai apresentar que o problema do pecado é universal. Paulo, ele diz assim em uma passagem, me deixarei gastar por amor do Evangelho e por amor de vós. Ainda que menos sendo amado, continuarei me deixando gastar. E aí Paulo vai dar um suor para explicar. O problema do pecado não é um problema do judeu, está na carta aos Romanos, não é um problema dos gentios, não é um problema dos romanos, não. O problema do pecado é universal. E ele vai apresentar a solução para o pecado, Jesus Cristo de Nazaré. Então, veja que essa carta vai tratar sobre eleição, predestinação, redenção. O que é redenção? Ser resgatado, o crente entender que para ele estar aqui a Lavonte hoje, numa igreja bonita, com ar-condicionado ali já quase preparado, né? Lhe olhando, o ar-condicionado lhe olhando, você olhando para o ar-condicionado. Para você entender isso, Paulo vai dizer que fomos resgatados e Jesus precisou derramar o sangue para pagar pelos nossos pecados. Então, essas coisas vão ser tratadas. Em Romanos, eu fiz alguns apontamentos. Pelo Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, mostra o ápice da condição pecaminosa do homem e revela a solução, sua graça por meio da fé em Jesus Cristo. O que mais? A data da carta aos Romanos, 57 aproximadamente, 58 depois de Cristo, né? O autor nós já falamos, Paulo, cidadão judeu, romano da tribo de Benjamim, e Deus cuidou de todas as coisas. Sendo Paulo romano, ele não podia ser preso de qualquer jeito, ele não podia ser julgado de qualquer jeito, ele tinha que ser tratado como cidadão romano. Amém? Já ganhando fim a essa introdução da carta, e aí quando iniciarmos a ceia, os adolescentes pode dar continuidade à escola também com a professora, e os novos convertidos. Nessa carta está registrado, Paulo queria, através da carta aos Romanos, eu fiz um resumo da carta aos Romanos, passei para alguns irmãos, não foi não, 12 páginas, está lá, está em algum lugar, está impresso, está em algum lugar. Eu fiz um resumo sobre a carta aos Romanos com 12 páginas, eu vou colocar à disposição dos irmãos que quiserem. Eu falei no início, professores, quem quiser livros sobre a carta aos Romanos, vai me passar o e-mail anotado. Eu vou passar 3 livros sobre a carta aos Romanos e uma ajuda nossa, para que lhe auxilie durante todo o trimestre. Amém? Rapaz, nem para ganhar de graça vocês dizem amém rápido. É bênção, rapaz. É 0800. Se viesse outro aqui, eu vou lhe dar até coisa que eu fiz. Se viesse outro aqui, irmão Rodrigo, ia cobrar R$50. Eu não vou lhe cobrar nada. Eu só quero que você olhe. Amém? Glória a Jesus. Paulo queria na carta aos Romanos registrar por escrito uma profunda explicação teológica sobre a salvação em Cristo, na capital do mundo gentílico. Agora veja que interesse de Paulo. Queria eu muito ir ter convosco. Porque Paulo queria ter, meu horário ali já foi. Porque Paulo queria ir ter com ele. Era a capital do mundo, naquela época. Paulo queria passar por Roma e de Roma e evangelizar a Espanha, a Europa. Então, Paulo queria fazer de Roma e queria ficar e por ele ser enviados.
à Espanha. Quer dizer que ia fazer de Roma um campo missionário também, né? Uma sede missionária para que ele fosse à Espanha. E Paulo pensou nisso também. Então, finalizando, Agostinho, Lutero e John Wesley tiveram suas vidas modificadas ao se encontrarem com essa carta. É nessa carta que está escrito: se tu com a tua boca confessar e do teu coração crer em Jesus Cristo, será salvo. Não tem campanha mágica, abracadabra, nada disso. É só confessar com a boca e a salvação te alcança. Então, é nessa carta. Se aproprie, se interesse, se desperte, busque. Irmão Carlos, né, eu achei interessante quando o pastor Márcio Braga falou na segunda-feira que a gente não tem sono para quase nada, só para ler e para orar, né? Faça 5 horas na frente da televisão, 10 horas na frente do WhatsApp, mas quando vai ler a Bíblia dá sono. E eu sempre ensino pelas classes que eu faço: vai ler a Bíblia, começa sentado, e aí depois o corpo diz, deixa um pouquinho, inclina um pouquinho. Aí depois o corpo diz, bota um travesseiro. É o corpo lhe enganando, é a carne te atraindo. Aí quando você já estiver no travesseiro, ele não vai te dizer nada, você mesmo vai dormir, vai largar a vida do lado. Vigie. Quer ler, leia sentado. Quer ler, aí no cara eu leio, ouço louvor e ainda assisto o jornal. Está repreendido. Aí você não está lendo, aí você está se atrapalhando. Eu liguei para a Rafa essa semana, a Rafa mal. A Rafa nem me atendeu. Aí depois passou a mensagem lá: estou estudando para a prova. Isso é estudar a palavra de Deus. Esqueça de todo mundo. Por isso que às vezes não chora. Davi disse: se acendeu um fogo no meu coração quando eu meditava a palavra do Senhor. Né? Por quê? Porque estava meditando só ele e a palavra. Amém? Eu já ultrapassei o tempo. As outras classes, adolescente novo convertido, pode já se dirigir às suas classes para darmos continuidade. Eu agradeço ao pastor, e se fosse eu, tinha já puxado aqui meu paletó, a gente passou uns 10 minutos, mas também tinha poucos irmãos no início. Mas essa é a lição que vamos estudar. Se apodere, esteja presente, os professores estão aí para nos ajudar nessa empreitada. Nosso pastor com a palavra, desde já, Deus abençoe a amada igreja. Obrigado. Aleluia.